Fala galera, aqui é o professor Rafael Medeiros e aqui você vai encontrar muito conteúdo, tá? Dentre eles, vocês vão encontrar muitas resoluções de questões de vários vestibulares do Brasil, inclusive do Enem, tá? Fica com essa resolução aí. Senhoras e senhores, vamos resolver comigo a questão número 11 dessa prova do Enem 2025 na tela pra gente. Segundo o princípio da independência dos movimentos de Galileu, sempre que a velocidade resultante de um corpo pudesse ser composta em duas ou mais componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente como se os outros não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais em 3 dimensões. Considere um avião que, ao decolar, é instruído pela torre a atingir em 6 minutos uma posição 20 km a leste, 20 km a norte e 1 km de altitude. Então, peraí, deixa a gente riscar isso daqui, muita informação já aparecendo. Eu sei que vocês gostam de ler rápido, sem entender porcaria nenhuma do que está acontecendo, mas a gente precisa entender as informações que estão sendo citadas. Ele acabou de me dizer o seguinte: em 6 minutos, certo? 6 minutos de tempo. Lembrando que 6 minutos é quanto de hora? Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. 1 hora sobre 60 me dá 1 minuto, né? Então, 1 minuto é uma fração, 1 sobre 60, né? Isso significa que 6 minutos, que foi a informação que ele me deu, tem uma fração aí de 6 sobre 60 em hora, o que me daria 1/10 de hora, certo? Então, eu sei que isso aí significa 1/10 de hora. É importante que a gente entenda isso, porque ele vai me dar dados mais à frente que vocês vão compreender. Mas vamos lá. Ele disse que ele deve andar 20 km para o leste, 20 km em 6 minutos, ou seja, em 1 sobre 10 horas. O que me dá, ó, 20 dividido por 1 sobre 10, o 10 passa multiplicando, ou seja, ele tem que ter uma velocidade de 250 km por hora para leste, para que isso aconteça. Mas ele diz que tem 20 km para o norte, então eu tenho que ter 20 km em 1/10 de hora e, portanto, eu preciso ter 200 km por hora para, ele deve ir para o norte. Então eu tenho que ter essa velocidade para o norte. Ele diz também que ele tem que ter 1 km de altitude. Então ele tem que andar 1 km em 1 sobre 10 horas de altitude, o que me daria 10 km por hora de altitude. Ou seja, ele precisa subir com essa velocidade para atingir aí em 6 minutos. Aí vamos lá. No entanto, no instante da decolagem, começa a soprar um vento cujo vetor velocidade tem componentes 30 para o leste. Então veja só, tem 30 para o leste, 30 km por hora para o leste. Tem 20 km por hora para o sul, 20 km por hora para o sul. E 1 km por hora de cima para baixo. 1 km por hora de cima para baixo. Beleza. Durante a ação do vento, a velocidade que o piloto deve estabelecer em relação ao ar para que o avião chegue à posição esperada no tempo indicado tem as componentes. Então vamos comigo, certo? Vamos comigo. Para obedecer o tempo indicado, ele precisa ter 200 km por hora para leste. Só que a questão está me dizendo que ele já tem 30 por conta do vento. Isso aqui é a influência do vento.
Veja só, se ele já tem 30 por conta do vento, para chegar a 200 basta 170 km por hora para leste, que já resolve. Beleza? Beleza. Isso já me deixa entre a alternativa letra D e letra E. Só que a questão está me dizendo que existe uma velocidade de 20 km por hora para o sul. Só que ele precisa ter, 200 km por hora para o norte, ou seja, no sentido oposto. Gente, se eu preciso ter 200 km por hora para o norte, só que existe 20 km por hora para o sul, para conseguir obter 200, eu vou precisar ter 220 para compensar. Porque aí, esses 20 a mais é eliminado por esses 20, sobrando dessa forma os 200 km por hora que eu preciso. Os 200 km por hora que eu preciso para o norte. Então, para ter esses 200 km por hora para o norte, eu vou ter que precisar de 220 km por hora para o norte, para poder sobrar os 200. Beleza? Então, a gente ficaria já com a alternativa letra D como sendo a resposta correta. Mas ainda tem 1 km, não? Eu preciso ter 10 km por hora para cima. Só que existe 1 km por hora que está para baixo. Ora, se tem 1 para baixo e eu estou precisando de 10 para cima, para conseguir 10 para cima com 1 para baixo, eu teria que ter 11 para cima. Por quê, professor? Porque aí, se eu boto 11 para cima e eu tenho 1 para baixo, 11 menos 1 me dá os 10 de altitude que eu preciso. Ou seja, eu preciso ter 11 km por hora para cima. Por isso, a alternativa letra D é a alternativa completamente correta. Beleza para vocês? Gostou dessa aula? Quer aprender mais física comigo? Você pode comprar o nosso curso, tá? A gente tem um link aqui nesse próprio vídeo. Vocês também podem me seguir lá no Instagram, @Prof. Rafael Medeiros. Aproveita para seguir o canal, curtir e compartilhar, tá? Quer ser aprovado? Vem fazer parte desse curso.